podeis tomar assento, nosso muito obrigado. Em o nome do Senhor Jesus, quero louvar a Deus pela vida da igreja, pela vida do nosso pastor do campo, pastor Arnóbio Tavares, como também todos os obreiros do Senhor, pastores, que estão na nossa retaguarda, na intercessão, para que no abrir e fechar da boca nos seja dada uma palavra da parte de Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nome de Jesus. Queridos irmãos, com alegria, quero convidá-lo a uma escrita no livro do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 22, versículo de número 23, logo após o versículo de número 35 e o versículo de número 36. Grato a Deus pela oportunidade que nos é facultado essa noite. Capítulo de número 5, versículo 22, está escrito: E chegou um príncipe da sinagoga chamado Jairo, e logo que viu a Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe rogou com insistência, dizendo: Minha filha está à morte. Rogo-te que venha e imponha as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. E enquanto ainda falava, vieram da casa do príncipe da sinagoga algumas pessoas dizendo: A tua filha está morta, para que ainda enfadigas o mestre? Mas Jesus, percebendo do que se tratava, disse ao príncipe da sinagoga: Não temas, crê somente. Quantos podem dizer amém? Amados irmãos que me ouvem essa noite, quero tomar por base o versículo de número 36, quando Jesus respondeu dizendo: Não temas, crê somente. Todos nós outros conhecemos o texto que ora acabamos de ler. O que me chama a atenção, alguns versículos que antecedem o capítulo que lemos essa noite, pois a Bíblia, ela é enfática quando em sua narração ela nos fala acerca de Jesus, para que os irmãos tenham uma pálida ideia do texto que ora acabamos de ler. O ministério de Jesus, segundo a Bíblia Sagrada, é um ministério de não mais de 3 anos, quando, na verdade, no 8º dia, ele é apresentado, com 12 dias, ele está no meio dos doutores da lei, e o que chama a atenção é que todos nós outros percebemos que
o ministério de Jesus é ocultado. Ele aparece aproximadamente com 30 anos de idade. E se percebe que, nesse curto período de tempo, precisamente 3 anos, para ele ser traído, condenado, crucificado, e segundo as profecias, ao terceiro dia, ele haveria de ressurgir entre os mortos. Dado o espaço de tempo que ele havia estabelecido o seu ministério terreno, em todo o tempo do seu ministério, o Espírito de Deus estava sobre ele, lhe dando sabedoria, graça divina, direção. Observe que, após a transfiguração, Jesus desceria ao Jordão e, após ser batizado em águas, após João identificá-lo como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Espírito desce em forma corpórea de pomba. A revelação proeminente de Deus ao coração de João. Agora ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. A Bíblia diz que ele passa um período de tempo no deserto. 40 dias e 40 noites jejuou. Após jejuar, teve fome. E no tempo oportuno, o diabo lhe aparece para tentar. E diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus lhe dirige a palavra dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás mostra a sua glória e diz: tudo isso te darei, todo o poder, reino e glória, se tu prostrares a mim adorar, eu te darei. Jesus lhe dirige mais uma vez a palavra, na direção do Espírito, pois em todo momento, o ministério de Jesus, ele estava cheio do Espírito, ainda que no deserto, mas sobre ele repousava o Espírito de Deus, lhe dando direção, conhecimento e revelação da parte de Deus. Ainda no deserto, Satanás mostra toda a sua glória. Após mostrar a sua glória, ele diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daí para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropece em pedra alguma. E ele diz a Satanás: está escrito que só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Perceba que a Bíblia diz que pelo espaço de tempo, Satanás se afasta. A Bíblia diz de forma categórica que então Jesus sai do deserto na virtude do Espírito Santo. Quando Jesus sai do deserto na virtude do Espírito,
O termo ou a expressão virtude, na etimologia significa dupla honra, probidade, retidão. Jesus sai do deserto com dupla honra, com probidade. Quando ele sai do deserto, ele entra na sinagoga. Quando ele entra na sinagoga, era dado a um visitante a oportunidade, e deram em suas mãos o pergaminho, a Bíblia Sagrada. Quando ele toma em suas mãos, ele lê o que de fato, o que de natureza falava ao seu respeito. O livro do profeta Isaías 61, primeiro, ele discorre o texto dizendo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para abrir os olhos dos cegos, para curar os oprimidos, para pôr em liberdade os presos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Que mensagem poderosa Jesus prega naquela sinagoga ao respeito do Espírito que estava sobre ele. A função é que o Espírito que estava sobre ele veio com uma finalidade: para abrir os olhos do cego, para pôr em liberdade os oprimidos e para pregoar o ano aceitável do Senhor. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo de número 10, versículo de número 38: assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, e ele andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Bendito é o nome do Senhor. Todo momento do ministério de Jesus, o Espírito de Deus estava sobre ele, dando guarida, dando proteção, dando revelação ao Filho de Deus. Amados irmãos em Cristo, quando Jesus está na sinagoga e prega essa mensagem poderosa, todos param, pasmam e diz: ele fala com quem tem autoridade. E perguntaram um aos outros dizendo: não é este o filho de José? Procuraram a Jesus e disseram: podes tu fazer aqui em Nazaré o que fizeste em Cafarnaum? Jesus olhou para a multidão e disse: é verdade, profeta de casa não tem honra. Nos dias de Elias, em Israel, houve fome, porque 3 anos e 6 meses não chovia sobre a terra. Mas Elias não foi enviado senão uma sequer. Uma viúva. Quem era ela? Estrangeira. No tempo de Eliseu havia muitos leprosos, mas só um foi curado, senão Naamã, o sírio. Quem era ele? Estrangeiro. Eles ficaram sobremaneira revoltados com o que estava acabando de ouvir. Queriam levar Jesus para um monte alto. Olha o pensamento. Olha o que eles haviam projetado acerca do Filho de Deus. Mas enquanto eles pretendiam fazer isto, a Bíblia diz que Jesus saiu do meio deles sem que eles percebessem. E foi para Cafarnaum.
porque se Nazaré não quer, Cafarnaum quer. Mas o que me chama a atenção é que toda a palavra de Deus, ela é apta para o ensino, a um proveito, porque assim como a chuva e o orvalho desce do céu e para lá não torna, sem primeiro regar a terra, para fazer produzir e brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim é a palavra que sai da minha boca, não voltará vazia, antes fará tudo o que lhe aprai, e prosperará para aquilo que ele a designou. A palavra de Deus tem endereço certo, e a Bíblia diz que ele vela pela sua palavra para cumprir. O termo ou a expressão velar, na etimologia significa acompanhar de perto. Quando ele pregou na sinagoga dizendo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, algo extraordinário aconteceu. Houve uma explosão no mundo espiritual, porque a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus, ela é apta, ela é espada aguda de 2 fios, que vai até a divisão da alma e do espírito. Meus irmãos, dá a entender quem estava lá. Olha para quem está do seu lado e diz assim para ele ou para ela: quem estava lá? O crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Na sinagoga havia 3 cadeiras: a cadeira do príncipe da sinagoga, a do secretário e a cadeira de Moisés. Todo levante, a princípio, dá a entender, é quando ele toma assento na cadeira de Moisés. Se cumpriu as escrituras aos vossos ouvidos. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Mas naquela noite, ou naquele dia, terminou o culto. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Assim como vós não sabeis o caminho do vento, e nem como se formam os ossos na barriga daquela que está grávida, assim também não sabeis as obras de Deus, que faz todas estas coisas. Verso 6: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires as tuas mãos, porque não sabe qual prosperará, se essa ou se aquela. Mas a palavra de Deus é poderosa, suficientemente para fazer produzir e brotar, aonde não tinha condição, aonde não tinha chance e possibilidade. A palavra de Deus é poderosa para brotar e trazer a vida, a existência, aquilo que não existe. Jairo saiu para casa naquele dia diferente. A palavra queimava no seu coração. A palavra bradava cada dia, viva, acesa no coração do Jairo. Porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para abrir os olhos do cego, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jairo dormiu, acordava, e a palavra queimando no seu ser, em seu coração, a um ponto que a sua filha adoece, e ela, eu acredito que ele procura todo o campo medicinal daqueles dias, até porque ele tinha condição, mas a sua filha ia de mal a pior, e a palavra cada vez mais gerava fé, porque o medo e a fé são criativos. Observe que quando Jesus vem andando sobre o mar, os discípulos disseram: é um fantasma, porque o medo é criativo. Coragem não é não ter medo. Coragem
não é ausência do medo. Coragem é ter o medo sob controle. Claudiano de Andrade diz que a fé honra a Deus. Por isso Deus honra a fé. O que chama a atenção é que a criatividade da fé joga fora a criatividade do medo. E Jairo, que era apegado aos dogmas, à tradição judaica, ele para e diz: ou eu abro mão da tradição, ou minha filha morre. Ou eu desapego aos dogmas, ou a minha filha perece. E a palavra queimava no coração de Jairo, e a voz bradava no seu interior dizendo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. A um ponto que Jairo quebra protocolo, chega diante de Jesus, dobra os seus joelhos adorando e diz: Senhor, a minha filha está entre a vida e a morte, eu rogo-te, eu abro mão do título, porque eu entendo que o título não me faz ser maior, ou melhor, ele me faz ser mais responsável. Eu entendo que o Espírito que está sobre ti, ele é verdadeiro, ele é poderoso para resgatar e trazer a minha filha de volta. Vem comigo. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei. Jesus diz: eu irei. Quando Jesus sai com Jairo para ir até a sua casa, observe que chega um momento que uns ou alguns da sua casa, particularmente de Jairo, porque você ainda incomoda o mestre, a tua filha não tem mais jeito, ela está morta. Jesus já sabia do que se tratava e dizia: não temas. O medo, ele não resolve um problema conjugal. O medo, ele não resolve um problema financeiro. O medo não abre a porta. O medo leva você a perder o chão, perder o equilíbrio. Mas a fé joga fora a criatividade do medo. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele cuida com zelo de Deus sobre as vossas almas. Jesus vai até a casa de Jairo, mas até ele chegar na casa de Jairo, aí vem a mulher do fluxo de sangue. Quantos anos tinha a mulher? 12 anos. 12 anos que sangrava. E eu entendo que quem sangra, perde. A Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha. Só gasta quem tem. Quem tem, tem. Mas a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. A um ponto que não lhe restou mais nada. Todo o saldo que tinha, ela perdeu tudo. Mas em meio às perdas, em meio ao sangramento, porque segundo Levítico capítulo 15 e 19, a mulher no seu período menstrual era maldita. E segundo a lei, ela não podia sair de casa. Ela tinha que ficar fora do arraial. No período, segundo a lei, ninguém podia tocar nela, porque senão se tornaria imunda ou imundo. Mas em meio às
perdas que ela estava sofrendo, ela ouviu falar de Jesus. E ela chegou à conclusão dizendo: se eu tão somente tocar, eu serei curada desta minha hemorragia. Fé joga fora a criatividade do medo. Ela saiu. A Bíblia diz que por trás da multidão ela veio, tocou em Jesus. E quando ela tocou, Jesus parou e disse: alguém me tocou. Os discípulos disseram: mestre, a multidão te aperta, e tu diz: alguém me tocou. Ele disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Se saiu, alguém pegou. Aleluia. Jesus olha para ela e diz: mulher, vai em paz, seja feito conforme a tua fé, e não peques mais. Oh, bendito é o nome de Jesus. Após Jesus curar uma mulher que sofria há 12 anos com a hemorragia, perdendo, e a sua vida indo de mal a pior. Ela tinha perdido os seus sonhos, a sua esperança, a sua história. Porque eu entendo que quem sangra perde a paz, perde a alegria, perde o prazer, perde o gozo. Quem sangra perde. Jesus agora ia para a casa de Jairo. Quantos anos tinha a filha de Jairo? Quantos anos? 12 anos. Quantos anos tinha a mulher do fluxo de sangue? 2 gerações. Uma que sangra fora e outra que sangra dentro. Olha para quem está do teu lado. Pega na mão de quem está do teu lado aí, ou chacoalha ele aí. Coloque a mão no ombro dele ou no ombro dela. Diga para quem está do seu lado: Jesus está indo despertar uma geração que está sangrando dentro de casa. Ele vai levantar uma geração que está sangrando dentro de casa. Mas não haverá milagre de Deus enquanto Ele não estancar uma geração que está sangrando lá fora. 12 anos tinha a mulher do fluxo de sangue. 12 anos tinha a filha de Jairo. 12 anos, há 2 gerações. Uma que sangra fora de casa e outra que sangra dentro de casa. E só haverá milagre quando o Deus de Israel sangra. Ferir. Porque quando você ouve e aprende a palavra de Deus gera comportamento para adorar e glorificar o Deus Todo-Poderoso. Fique de pé em nome de Jesus, com a permissão